Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Santo és o seu nome, Santo. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que nós possamos ter uma aula, um ensino maravilhoso nessa noite e que você possa sair daqui com um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus e um pouco mais de intimidade com Deus. Aprenda uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conectamos a Deus. Quanto mais nós nos conectamos ao Senhor, quanto mais nós estamos íntimos dele, mais ele se revela a nós. Amém? Então, quanto mais você se aproxima de Deus e da sua palavra, mais ele se revela a você. Amém? Então, o objetivo dessa live é que nós venhamos a estudar um pouco mais sobre o tema proposto que nós estamos falando aqui nos últimos dias e que nós também venhamos nos conectar e estar mais íntimos de Deus a cada dia. Tá bom? Vamos lá então, vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento, por essa noite, na tua preciosa presença. Fala conosco, Senhor, por meio deste mini curso, Pai, da tua palavra, que nós estamos falando aqui sobre o estudo do nosso adversário, uma matéria, Senhor, dentro da teologia, chamada demonologia. Que nós venhamos aprender com profundeza e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, esteja de acordo com a tua preciosa palavra e que nós venhamos crescer muito nessa live, em nome de Jesus. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu responder um rapaz que entrou aqui, inclusive é meu xará, Lucas. Ele disse assim, ó, a única religião é o controle. Homens querendo controlar os outros homens é simples. Lucas, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar um conselho de um homem de Deus para um jovem, possivelmente você é um jovem, pelas suas palavras eu identifico que você é um jovem. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que o relacionamento com Deus vai muito além de religião. O relacionamento com Deus simplesmente é sabedoria. É você olhar para o céu e você ver toda a organização e a beleza do cosmos, toda a beleza do universo e talvez multiverso. E isso, só um tolo diria que isso vem do acaso. Isso vem de obra de uma evolução ou do melhor adaptado. Aprenda uma coisa, nada existe do nada. E um Deus todo-poderoso, um grande arquiteto, um grande engenheiro criou todas as coisas. Então você pode colocar a sua fé e achar que tudo é religião, mas nós não estamos falando de religião, mas estamos falando de Deus, relacionamento com Ele por meio da palavra dele que Ele deixou para nós. Então, dito isto, para você aqui, 20 anos, eu falei que você tinha mais ou menos, você era jovem, não falei que você era jovem? Falei aqui agora. E eu quero dizer uma coisa para você, você tem muito que aprender ainda, tem muito que crescer, mas eu quero que você entenda. Você precisa compreender primariamente. Estude sobre a astrologia, estude sobre o cosmos, estude sobre a grandeza dos planetas, das estrelas, e você vai chegar à conclusão que eu estou te falando aqui, tá bom? Eu falo para você porque um dia eu também fui ateu, eu era ateu, tá bom? Então, com muito amor, geralmente eu não perco tempo aqui com pessoas aqui da live, mas eu tô falando isso porque, de certa forma, eu tive uma empatia com você. Estude, busque conhecimento, busque sabedoria, para que você possa entender, tá bom? Existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus que criou os céus e a terra, ele é real, ele é um arquiteto e ele criou tudo. Tudo. Tá? E agnosticismo também, infelizmente, não é algo bem visto aos olhos dele. Estude a Bíblia, estude a arqueologia bíblica, estude a palavra de Deus e você vai chegar à verdade. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida e você não vai chegar a Deus a não ser por ele. Não existe outro. Existe somente Cristo Jesus. Tá bom?
com muito amor eu falo isso para você, você é jovem, tem muito que aprender ainda, mas você vai chegar a essa conclusão. Tudo bem? É só estudar, não se acomode no que você acredita. Estude, busque a verdade. Inclusive vocês que estão aqui na live agora, você só chega à verdade quando você busca a verdade. Você só conhece a verdade quando você busca conhecer ela. Muitos estão numa fé cega. Profeta, o que é uma fé cega? É quando você acredita numa coisa que você não tem nem certeza que aquilo é real. Isso é uma fé cega. Nós não cremos numa fé cega, numa fé mentirosa. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso e por meio dele, do relacionamento íntimo com ele, nós manifestamos o poder dele. É simples assim. Tudo bem? Ele nos chama como filhos e nós somos filhos de Deus e andamos com Deus por meio do amor e da presença dele. Amém, queridos? Tudo bem? Então, aqui Lucas, fica aqui meu respeito a você, não ao que você acredita, mas eu creio que você vai chegar à verdade, tá bom? Novamente, o que nós cremos não é religião, querido. Eu não estou aqui ensinando religião aqui na internet. Amém? Não estou ensinando religião. Estou ensinando sobre o Espírito de Deus, sobre Cristo Jesus e sobre o Pai das luzes. Amém? Aquele que criou os céus e a terra com a sua palavra. Olha o poder desse Deus, criando tudo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que parece que tá... tira uma dúvida para mim, vocês que estão aí me vendo e me ouvindo, veja se o ventilador está influenciando o som aqui e o áudio aqui de vocês. Por favor. Fala para mim aqui, por favor, se está influenciando o áudio aí. Não? Maravilha. Deixa eu responder só mais uma pergunta aqui. Luiz falou assim, por que eu uso essa fantasia? Isso aqui não é uma fantasia, Luiz. Eu fui treinado por muitos profetas da África. Então eu tenho um respeito muito grande por eles e eu acabei gostando da cultura. É simplesmente uma cultura e eu gosto da cultura africana. Tá bom? Assim como você gosta de um estilo de roupa, eu gosto de um estilo de roupa. É um estilo de roupa que não é sensual, é um estilo de roupa folgado, totalmente folgado. Eu me sinto bem, é uma roupa muito arejada e muito bonita nas cores. Então não tem nada a ver com fantasia ou alguma coisa do gênero. Eu uso muito social aqui, vocês sabem disso, camisa social, terno, gravata, mas eu também gosto muito de usar uma roupa africana, cultura africana, porque eu acho bonito, tá bom? Assim como eu também acho bonito a cultura judaica, também acho muito bonito a cultura judaica, né? Os talits, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, de fantasia ou nada disso, tá? Isso aqui é só questão de gosto, tudo bem, gente? Gosto, amém? Gosto das cores, gosto do tecido, tudo feito à mão, com um bordado incrível e eu acho muito bonito, tá? É questão de gosto. Eu sempre usei roupa africana, tá, gente? Sempre. Meu guarda-roupa tem um monte de roupa africana. Gosto muito, tá bom? É questão de gosto, não tem nada a ver com fantasia ou criar uma imagem na internet, nada a ver. Se você me vê aqui, hoje eu passei o dia com essa roupa, né? Indo na rua, todo mundo me conhece, pastor africano, enfim, todo mundo já me sabe aqui no bairro, eu gosto muito desse tipo de roupa, tá bom? Eu sou assim, amado, eu não tô aqui usando uma fantasia, tá? Criando uma imagem para vocês. Eu sou assim. Se você vir aqui na igreja, quem já veio aqui na igreja, sabe que eu sou assim, enfim, e é gosto, tudo bem? Mas vamos lá, vamos ao que importa. Preste bem atenção, querido, que eu vou falar para vocês. Vamos lá. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Nós estamos falando agora, nesse ponto das lives, se você puder, amado, já para a gente iniciar aqui, se você puder, compartilhe essa live ou curta essa live. E se você puder, faça os dois que vai ser melhor. Curta e compartilhe essa live para que possa alcançar mais e mais pessoas. Tudo bem? Para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possa compreender a palavra de Deus e possa ter um relacionamento com Deus, assim como você tem crescido muito aqui nesses ensinos. Eu recebi hoje, eu não consegui responder, gente, muita gente mandando mensagem, eu não consigo responder todo mundo, tá? Então, assim, eu peço que você tenha um pouco de paciência. Eu conseguindo parar a minha vida aqui, eu consigo responder, mas é muita gente, tá? Por dia eu recebo umas 20, 30 mensagens, eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Só Deus é onipresente, amém? Então tenha paciência. Mas se você pode curtir aqui, compartilhar a live, o algoritmo vai entender que a live é importante e vai mandar para mais pessoas. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Estamos estudando nesse momento uma disciplina da teologia chamada demonologia, o estudo dos demônios. E para quem anda com Deus e tem um ministério de libertação ou já trabalhou no ministério de libertação, você sabe o quanto isso é real, o quanto isso é vívido na nossa vida diária.
né? O meu ministério ele é dotado de libertação. Querido, dotado, tá? Aonde eu vou orar, pessoas se manifestam endemoniadas, eu oro por enfermos. É claro que eu não tenho o poder vem de Deus, tá? O poder vem do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas falam assim para mim, profeta, você já orou por algumas pessoas e elas foram curadas? Sim. Mas por que você não orou por todas e todas foram curadas? Porque o poder não é meu e Deus cura quem Ele quer. Amém? Deus cura quem Ele quer. Deus não cura todo mundo, querido. Vou deixar isso bem claro para você. Deus não vai curar todo mundo, embora Ele queira, porque tem muitas pessoas que depois da cura abandonam a Deus. Então Deus prefere que você passe a vida com uma enfermidade e seja salvo, do que Ele te cure e você o abandone. Então, as curas elas têm finalidades, tá? As curas elas vêm do coração de Deus para uma finalidade. Amém? Então, Deus não cura todos, Deus cura quem Ele quer. O poder é dele, é emprestado dele, então eu não posso fazer milagres sem que seja pelo poder de Deus e pelo dedo de Deus. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Sempre eu trago a Bíblia aqui para vocês. Quando Jesus cura aquele coxo que estava lá no tanque de Betsaida, ele estava ali naquele tanque de Betsaida, né? Aquele tanque ali, o tanque de Betesda mesmo, né? O tanque de Betesda. Eu confundi o nome aqui porque eu estava assistindo um vídeo hoje e é similar o nome, né? Betsaida. E o anjo vinha e trazia todo aquele movimento das águas. E a Bíblia diz que Jesus ele entra ali naquele recinto, né? E ele não cura todos. Ele cura um homem. Ele curou uma pessoa. Aí você pergunta, profeta, mas Jesus não quer curar todos? Querido, Jesus ele cura com propósito. Amém? Ele entrou ali naquele recinto para curar aquele homem que estava há muitos anos que precisava de cura. Então, sim, Jesus ele não cura a todos. Deus não cura a todos. Amém? Você pode fazer campanha, você pode orar, pode jejuar. Se Deus não quiser curar, meu irmão, você não vai convencer a Deus de jeito nenhum. Ele sabe o que é melhor para aquela pessoa. Nem sempre a cura é sinal de cura. Nem sempre a cura é algo bom. Nem sempre, querido. Tem pessoas que foram curadas de enfermidades terríveis. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Aqui na igreja, eu já orei por pessoas, no caso uma senhora, e ela foi curada. Ela não andava só com uma muleta. Ela andava com a muleta, ela não conseguia andar. Eu peguei aquela muleta, joguei de lado e falei, a partir de hoje você vai andar em nome de Jesus. E era um espírito maligno que estava atormentando ela, para que ela não conseguisse andar. Ou seja, o que causava fragilidade no corpo dela era um espírito imundo, era um demônio. Eu orei por ela e ela andou normal. Foi até engraçado que no culto que ela veio, depois, o próximo culto, ela trouxe uma cesta básica para a igreja. Uma oferta, né? Uma cesta básica para a igreja, para a gente abençoar outros irmãos. Nunca mais essa senhora foi na igreja. Então, o que eu quero que você entenda, nem sempre uma pessoa que é curada, ela volta para agradecer e permanece na presença de Deus. Lembra dos 10 leprosos? Quem lembra aqui dos 10 leprosos? Escreve aqui para mim quantos voltaram para agradecer. Você está vendo porque Deus não cura todo mundo? Então, eu estou aqui já quebrando um paradigma na cabeça de vocês, né? Muitos falam, Deus quer curar todos. Não, querido, Deus não quer curar todos. Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E nós, como servos de Deus, nós temos que estar atento à voz de Deus para saber o momento que Deus ele quer curar algumas pessoas. Tudo bem? Glória a Deus. Então, talvez na sua cabeça você pergunte, profeta, então eu não devo orar pela minha cura? Você deve orar pela sua cura. Com certeza. Só que não significa que isso está no propósito de Deus para curar você. Amém? Vai entendendo isso, amado. Eu estou dando Bíblia aqui para vocês. Vai entendendo isso, porque o que está sendo ensinado lá fora é uma história da carochinha. Tá? Tudo bem? É a história da carochinha. É um evangelho totalmente errado, querido. Aonde Deus quer curar todos, aonde Deus quer fazer tudo por você, Ele vai te levar no infinito. É igual o Buzz Lightyear do Toy Story, ao infinito e além. Mentira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, na maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e no momento que Ele quer. Deus é Deus e você não manda em Deus, você não faz nada. Nada do que você faz pode manipular ou induzir a Deus. Ele é Deus. Romanos capítulo 12 diz, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele faz o jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Tudo bem? E não, Deus não vai curar a todos. Tá claro isso aqui? Espero que vocês estejam entendendo isso aqui.
Nossa, profeta, você está falando isso para mim, isso é triste. Querido, isso não é questão de tristeza ou alegria, é questão de Bíblia. Amém? Glória a Deus, é questão de Bíblia. Mauro disse assim, Deus cura quem tem fé. Não, Mauro, Deus não cura quem tem fé. Tá bom? A cura é um ponto de contato para alcançar a cura. Mas ainda que uma pessoa tenha fé, não significa que ela vai ser curada. Tudo bem? Quer que eu te provo na Bíblia? Eu provo, amado. Aquele coxo que estava na porta formosa, ele tinha fé para ser curado? Quem que curou? Quem orou por ele para ele ser curado? Aonde tinha fé nele? Ele pede dinheiro para Pedro, ele não pede cura. E Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e fique de pé. Ele não tinha fé para ser curado. Ele foi curado porque Pedro identificou que Cristo queria curar aquele homem e ele liberou a cura sobre aquele homem. Depois eu vou ensinar isso para vocês no futuro, como que funciona as formas de cura de acordo com a Bíblia. Amém? Como que a Bíblia ensina sobre cura, não é o tema dessa live, mas eu vou ensinar para vocês mais para frente como que Deus ele cura, como que Deus ele transforma e não necessariamente precisa de fé para ser curado. É claro, a fé do emissor ou do receptor. É necessário ter fé, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não necessita da fé dos dois ou daquele que está precisando da cura. Tá? Se aquele que está orando ele tem fé o suficiente para curar aquele que nem tem fé, ele pode curar sim pelo poder de Deus. Tudo bem? Mas o que eu quero que você entenda é que não necessariamente uma pessoa que ela não tem fé, ela não possa ser curada. Se Deus quiser curá-la, ele cura. Ainda que ela não peça. Amém, queridos? Tudo bem aqui? Tudo bem? Maravilha, vamos seguir aqui. A Paula perguntou assim, perdi muita coisa? É Paula o nome dela? Deixa eu ver aqui. É Paula Moraes. Paula, perdeu algumas coisinhas importantes, mas fica tranquila que essa live depois vai estar subida no YouTube, vai ser colocada no YouTube e você pode assistir depois o início daqui, tá bom? Mas tudo bem até aqui, amados? Posso seguir? Tá dando para entender esse conteúdo? Então, você já me viu aqui, você já sabe como que funciona as lives, então venha com a cabeça aberta para você ser quebrado um monte de paradigma que você aprendeu errado a vida inteira. Tudo bem? Eu acho que você já percebeu aqui nas lives que muita coisa que você aprendeu a vida inteira, você aprendeu errado. Tá? Então você vai aprender aqui de maneira correta, não porque eu sou o dono da verdade, mas porque nós somos bíblicos. Falamos por meio da palavra. E é a palavra que tem a supremacia em nossa vida. Tudo bem? Se a palavra não estiver na direção do que nós ensinamos e do que nós falamos, está errado. Ela tem que estar no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso coração, em tudo que nós vivemos, pensamos, nós temos que viver com base na palavra. Por quê? Porque ela é a regra de fé. É a nossa regra de fé, de conduta, de prática, de cultura e de vivência. Amém, amados? Tudo bem? Então tudo o que você faz que não está de acordo com a palavra está errado. A tua vida tem que ser pautado na palavra. O meu casamento, querido, é pautado na palavra. O meu ministério é pautado na palavra. O que eu ensino para vocês aqui, pautado na palavra. Tudo que nós falamos é por meio da palavra. E nada do que nós falamos pode vir fora da palavra. Tudo bem? Se a Bíblia diz, nós falamos. Se a Bíblia não diz, nós nos calamos. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir aqui em nome de Jesus. Dito isso, né, falamos algumas coisas importantes aqui. É claro que não estava de acordo com a live, né, com o ensino de hoje, com a aula de hoje, mas não tem problema. Eu creio que vocês estão aprendendo aqui em nome de Jesus. Vamos lá. Na aula passada, hoje de manhã, nós falamos que os últimos pontos que nós falamos é que o diabo, ele vai fazer com que Deus, ele quer frustrar os planos de Deus, né? O diabo, ele quer frustrar. E como que ele faz isso? Tirando você do propósito de Deus. Tirando você do propósito de Deus para sua vida. Amém? Como que o diabo pode atrapalhar os planos de Deus? Querido, o diabo não pode atrapalhar os planos de Deus, mas você pode. Então ele faz o quê? Ele trabalha na tua vida, para você atrapalhar os projetos de Deus. O diabo não pode atrapalhar os planos de Deus. Amém? A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus é soberano. Amém? Ele é ilimitado, querido. Nosso Deus é maravilhoso. Só que você tem algo chamado de livre-arbítrio e Deus te deu uma autoridade nessa terra. Deus te deu autoridade.
E por meio dessa autoridade, você pode dar essa autoridade para o diabo e por meio dessa autoridade, ele trabalha na sua vida, tirando você dos propósitos de Deus. Então, o que você tem que entender é o seguinte: uma das formas que o diabo vai fazer para tirar você do foco de Deus, da presença de Deus, é atrapalhar os projetos de Deus para sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem um chamado pastoral na sua vida, de pastorear pessoas, profeta, mas eu não quero pastorear milhares de pessoas. Querido, não tem problema. Tem pessoas que pastoreiam 2 pessoas. Tem pessoas que pastoreiam 5 pessoas. Tem pessoas que pastoreiam 10 pessoas. Não importa quantas pessoas você cuida. De certa forma, você é um pastor, está cuidando daquelas vidas. Amém? Você está guardando aquelas vidas ali, cuidando delas. O que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Amém? Não é porque você não está num altar, pregando, atrás de um púlpito, que você não tem um chamado pastoral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Existe uma mentira hoje que se alguém não derramou óleo na tua cabeça, você não tem um chamado pastoral. Gente, por favor, isso não tem nada a ver, não é bíblico. Você não vai ver nem um irmão ungindo outro irmão dentro da igreja, a não ser por cura ou consagração. Não existe isso. Você não vai ver na nova aliança, no meio da igreja, nas cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, Tiago. Você não vai ver isso. Não existe isso de pegar aqui um balde de óleo e derramar sobre a cabeça do irmão para que ele seja ungido. Isso não existe. Isso era um ato profético no passado, simbolizando a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Quando Davi foi ungido por Samuel, ali o Espírito Santo se apossou de Davi. Saul, o Espírito Santo se apossou de Saul. Então essa descida do óleo simbolizava o Espírito Santo. Hoje nós já estamos vivendo a época da promessa, né? A profecia de Joel lá atrás está se cumprindo em nós. Então não existe mais isso. O que Joel ele disse? Nos últimos dias, os vossos filhos profetizariam, os vossos jovens teriam visões e os vossos velhos teriam sonhos proféticos. Não tem mais isso, querido, de você colocar o óleo na cabeça de alguém, porque todo mundo tem o Espírito Santo, amém? Nós já temos o Espírito Santo, não tem sentido. O óleo simbolizava o Espírito Santo. Tire isso da sua cabeça, de que você não é ungido. Você não foi ungido, não derramaram óleo na sua cabeça, então quer dizer que você não tem unção pastoral, não tem uma unção profética, não tem uma unção apostólica. Querido, não é pessoas que unge você. É o Espírito Santo de Deus. Quer que eu te provo na Bíblia? Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês Efésios, rapidinho, bem rapidinho. Novamente não é o ponto da live, né? Mas amém, Espírito Santo. Você quer falar sobre isso, a gente fala. Olha lá. Deixa eu ler aqui para você. Olha lá, presta atenção. Efésios capítulo 1, versículo 1. Anote aí. Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Quem derramou óleo na cabeça de Paulo? Quem derramou óleo na cabeça de Pedro? Quem derramou óleo na cabeça de Barnabé, de Timóteo? Não existe isso, amado, na Bíblia. Isso daí é uma prática, infelizmente, inculcada dentro da igreja, e isso as pessoas levam há muitos anos. Isso não existe. Isso era velha aliança. Amém? Tudo bem, queridos? Vai entendendo isso aqui, amado. Vai entendendo isso aqui, é importante. Parece que não, mas isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão travadas nos seus ministérios porque ninguém derramou óleo na cabeça dela? Escreve aqui para mim. Quantas pessoas estão estagnadas, achando que não tem chamado, porque o ciclano não derramou o óleo na cabeça dela? Agora eu te pergunto, me mostre isso na Bíblia, na Nova Aliança. Não existe, amado. Isso é uma prática religiosa dentro de um sistema. Ou seja, eles colocam no pastorado quem eles querem. Tá entendendo isso? Essa é a mais pura verdade, amado. Amém? Eu tenho que falar a verdade. Tudo bem? Sim, Leonardo Barros. Isso se aplica a todos os chamados da Bíblia. Todos. Se Deus te levantou para o ministério pastoral, não é um homem que vai te ungir para que você assuma esse ministério pastoral. É o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui.
Eu não pedi para ninguém me chamar de profeta. Não é porque eu coloquei um título aqui em cima na minha nomenclatura da minha rede social que vocês vão me chamar de profeta. Não tem nada a ver. As pessoas me chamavam de profeta antes de eu pastorear, por conta do meu chamado, por conta do meu ministério, falar sobre as coisas do Espírito, falar a verdade, pregar a verdade, arrependimento, justiça, juízo, ira de Deus. Isso, querido, é ministério profético. O verdadeiro profeta, ele prega a verdade, ele ensina a verdade, ele não é manipulado pelo sistema. Amém? Eu não pedi para ter um chamado, Deus me deu esse chamado. Eu só assumi aquilo que Deus me deu. Tá dando para entender isso? Espero que você esteja entendendo. Então não é um homem que vai te ungir, não é uma mulher que vai te ungir a sua cabeça para que você tenha um chamado. Não, amado. O chamado já está aí dentro, porque é o Espírito Santo que coloca dentro de você. A única coisa é que, é claro, existe uma linha de trajetória dentro da igreja para que você possa assumir aquela posição. Por quê? Você não pode chegar hoje na igreja e falar, agora eu sou pastor. As pessoas têm que identificar em você o ministério pastoral. As pessoas têm que identificar em você o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério de evangelista. Eu não sei qual é o teu chamado. Mas, se você tem aquele chamado, você vai atuar naquele chamado. Amém? Se você tem aquele chamado que o Espírito Santo colocou dentro de você, você vai atuar naquele chamado. Como que eu sei que eu tenho um chamado? Quando eu atuo naquele chamado. Amém? Eu vou te falar uma coisa aqui, anote aí, você que está com um caderno aí, eu já falei para vocês, tragam um caderno para vocês irem anotando. Você, querido, não consegue ficar num chamado que Deus não te chamou para ele. Anota essa frase aí. Você não consegue ficar num chamado que Deus não te chamou para ele. Ninguém consegue ficar num chamado que não é o teu chamado. Deixa eu te explicar isso. Se Deus te chamou para ser uma maquita, você não vai conseguir bater um prego com uma maquita. Se Deus te chamou para ser martelo, você não vai conseguir cortar com martelo. Amém? Se Deus te chamou como maquita, você não vai conseguir cortar com martelo. O que significa isso? Significa que você, preste atenção, isso aqui é importante. Ninguém, amado, consegue ficar numa posição que não foi chamado para estar. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Vai anotando essas frases, é importante, amado. Vai anotando isso daí. Isso aqui vocês estão aprendendo aqui, isso aqui é muito importante. Eu estou evitando que vocês passem anos dentro de uma igreja esperando um óleo na tua cabeça para você atuar no chamado que Deus te chamou. Amado, comece hoje. Se você já identificou o teu chamado, trabalhe no teu chamado. Se é evangelista, trabalhe como evangelista. Se é pastoral, trabalhe no ministério pastoral. Se é um ministério profético, como o meu, profetiza ou um profeta, trabalhe no ministério profético. Se é um chamado evangelista, né, de pregar, de sair evangelizando, trabalhe no ministério de evangelista. Não fique esperando, querido, um óleo na tua cabeça para você trabalhar. Isso é um engano. Isso é engano. É isso que o sistema quer que você pense. Por quê? Porque somente um é a estrela do culto. Somente o pastor é o bambambam do culto. Só que foi isso que Jesus pregou? Foi isso que Jesus ensinou? Não, querido. Não foi isso. Amém? Jesus ensinou assim, ó. Ide, Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, cada um atue como pregador, como evangelista, como profeta, como apóstolo, não importa, como diácono, como presbítero, na adoração, no louvor, não importa o que é que Deus te chamou para fazer. Faça. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida aqui para mim voltar para o conteúdo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Posso seguir então? Vamos lá, rapidinho. Profeta, o que é circuncisão? Circuncisão é o selo, o selo da antiga aliança com o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. O que significa isso? Hoje, o selo da aliança é o Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo diz, hoje nós não precisamos ser circuncidados. Por quê? Porque Cristo, o Espírito Santo está em nós
em nosso coração, e isso é a nossa circuncisão. Então, no passado, alguém que queria ser filho de Deus, do povo de Deus, tinha que se circuncisar. O que significa circuncidar, na verdade? O que significa isso? Significa, é como se fosse a cirurgia de fimose hoje no órgão genital masculino. Sabe quando o órgão genital masculino fica fechadinho, ele não sai para fora, eles fazem um cortinho ali, isso é a circuncisão. Então, na antiga aliança, esse era o selo da antiga aliança. Da nova aliança é o Espírito Santo em nós, em nosso coração. Por isso que Paulo diz que a circuncisão é no nosso coração. Tá bom? Isso era a circuncisão, tá bom? Maravilha. Eu vou responder uma pergunta aqui, muito importante, e eu vou voltar para o conteúdo, tudo bem? Para a gente continuar com o curso. Preste bem atenção. Aline Fontoura, ela disse assim, ó, como identificar o chamado? Amado, essa dica que eu vou dar aí para você, anote aí. Eu vou esperar você pegar o teu caderno e tua caneta. Anote aí. Muito importante essa pergunta. Amém? Vamos lá. Preste atenção. Como identificar o chamado? Trabalhe. Anote bem grande aí. Trabalhe para Deus. Faça dentro da casa do Senhor. Evangelize, pregue, faça tudo se você puder. Você vai perceber que algumas atividades mexem com você. Algumas atividades dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, mexe com você. É algo que você se vê fazendo aquilo a vida inteira. E quando você faz, é como se você encaixasse a mão dentro de uma luva. E você se sente muito bem com aquilo. Você se sente muito bem naquela função. Você fazendo aquilo, você se sente preenchido, útil. Essa é a melhor forma de você descobrir o teu chamado. Trabalhe na casa do Senhor. Trabalhe muito. Esteja presente no louvor, no evangelismo, na pregação, não importa, no ensino, nas salas de aula. Faça tudo o que você pode. O possível e o impossível. Você vai perceber que algumas atividades você não tem um feeling para isso. Você fala assim, ó, nossa, eu posso fazer, mas não é algo que eu quero fazer. Eu vou tentar ficar aqui nesse ministério. Você vai para outro ministério. E você vai perceber que em alguma coisa vai te chamar a atenção. Algo vai mexer com você. Amém? Algo vai mexer com você. E você vai sentir dentro de você assim, ó. É isso que eu quero fazer. Amém? Trabalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você vai entender por que eu tô falando para você trabalhe. Essa é a chave mais importante. É claro que tem outras, gente. Mas essa é a mais importante. Preste bem atenção. Se você nunca fez um bolo, como você vai saber se você gosta ou não de fazer bolo? Se você nunca fez um pão, como você vai identificar se você gosta ou não de fazer pão? Tá entendendo? Então, quando você trabalha, você vai saber o que você não gosta, o que você tem aptidão, o que você tem um talento, como a irmã que acabou de falar aqui na live. Ou seja, a melhor forma de você identificar o teu chamado é fazendo. Tudo bem? Como que eu identifiquei o meu chamado profético? Na minha caminhada com Deus, eu tinha muitas visões. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual. Muitos sonhos, muitas visões, muita sensibilidade espiritual. Quando eu colocava a mão nas pessoas para orar, o Senhor me trazia visões e eu falava para aquelas pessoas e elas falavam, profeta, de verdade, isso que você está falando está acontecendo na minha vida agora. Um dom de profetas chamado dom de palavra de conhecimento. Eu vou ensinar isso aqui para vocês mais para frente, tudo bem? Não é dom de revelação, tá? É dom de palavra de conhecimento. Tudo bem? Depois eu ensino vocês um pouco mais profundo sobre isso. Mas não é dom de revelação. Tem gente que fala, tem um dom de revelação. Não é dom de revelação. O nome, biblicamente falando, é dom de palavra de conhecimento. Esse dom, você sabe o presente e o passado do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Tudo bem? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Presta bem atenção. Você quer descobrir o teu chamado? Trabalhe. Trabalhe. Faça. Coloque a mão na massa. E você vai saber se você quer ser um padeiro, se você quer ser um confeiteiro, não importa.
um saladeiro, você vai trabalhar e você colocando a mão, você vai ver que você vai ter aptidão. E geralmente as pessoas vão falar assim para você: você tem um chamado pastoral na sua vida, hein? Eu vejo que você tem uma facilidade muito grande de pregar. Eu vejo que você tem uma facilidade muito grande no ensino. Será que você não tem um chamado de mestre na tua vida? Será que você não tem um chamado de professor, de mestre, né? Na Bíblia fala, Efésios capítulo 4, versículo 11, o chamado de mestre. Amém? Então, querido, as pessoas, elas vão começar a reconhecer o teu chamado. Elas vão começar a reconhecer aquilo que você foi chamado para fazer. Por que os meus ensinos são espirituais? Você já percebeu isso? Quando você vem aqui na live, todos os ensinos que eu trago para vocês são ensinos espirituais, com profundeza espiritual. Por quê? Por conta do meu chamado. Amém, amados? Por conta do meu chamado. Faça e você vai descobrir o teu chamado. Se você não fizer, você não vai conseguir descobrir o teu chamado. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Vamos seguir então? Vamos lá então, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou ensinar aqui agora. Preste atenção nisso aqui. Nós falamos então nós falamos de chamado, falamos um pouco sobre ministério hoje, né? Falamos um pouco sobre unção, que isso aí é tudo passado, isso é velha aliança, não tem nada a ver com a nova aliança da igreja. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as classes. Deixa eu ver se nós já podemos entrar nesse ponto. Falei também sobre isso, maravilha. Tá. Falei que o diabo ele quer destruir os projetos de Deus, né? Falamos que o diabo ele quer destruir os projetos de Deus na nossa vida, e o diabo não pode fazer isso primariamente. Ele pode fazer isso de forma secundária. Como? Trabalhando na sua vida. Ele te esfria, ele te afasta, e você se esfriando e se afastando, você tira o foco da sua vida do alinhamento do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Ele faz isso de forma secundária. Ou seja, você estava servindo a Deus, estava no caminho com o Senhor, estava trabalhando, estava firme na rocha. E aí o diabo começou a te esfriar, tirar você da presença, começou a tirar seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, você já não jejua mais, você já não ora mais, você já não medita mais na palavra, você já não tem mais vontade de estar na presença de Deus. Por quê? O diabo está fazendo o que ele mais sabe fazer. Ele sabe enganar, manusear as pessoas. Amém? Ele vai trabalhando nisso em você, até o ponto que você sai da presença de Deus, porque você já não tem mais força. É como se o diabo fosse uma sanguessuga na tua vida. Ele suga toda a sua força, a sua energia, e daqui a pouco você fica tão fraco que você não consegue mais buscar, não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar. Toma cuidado com isso. É dessa maneira que ele vai tirar você da presença e dos projetos de Deus para sua vida. Ele começa assim. É um dia que você não ora, é um dia que você não fala em línguas, é um dia que você não medita na palavra, é um dia que você não adora a Deus. Amado, anota essa frase aí. Anote essa frase aí no seu coração. Muito importante essa palavra. Preste atenção. A purificação, a comunicação com Deus e o nosso relacionamento com Deus, preste bem atenção, ele é diário. É igual o banho. Quando você não toma banho, basta um dia para você começar a feder. Assim, querido, é com Deus. Quando você não busca Ele um dia, o pecado já começa a feder em você. Nós precisamos de Deus diariamente. Amém? É todo dia, amado. É uma vida com Deus. É diário. Se você é casado, você não passa um dia sem falar com a tua esposa. E como você consegue passar um dia sem falar com Deus? Isso não existe. Quando nós estamos falando com Deus, em conexão com Deus diariamente, isso forja, isso cresce, amadurece, sintoniza, conecta a nossa vida espiritual com Deus. E você começa a andar com Deus diariamente, todos os dias. Como consequência, você vai tendo força, porque Ele é a nossa força. A Bíblia não diz isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos conectados com Deus, Ele nos dá força. Amém, amados? Muito importante isso aqui. Tudo bem? Tome cuidado com isso. O diabo vai fazer com que você deixe de orar um dia, mais um dia. Daqui a pouco você está longe de Deus há muito tempo e já não sabe mais como voltar ou tem força para voltar. Amém, amados? Tudo bem? O pecado é como você ficar sem tomar banho.
Tome banho todos os dias. Fale com Deus, se conecte a Deus todos os dias. É todo dia, amado. Não pule dias com Deus. Ele é a tua salvação. Ele é a nossa salvação. Como eu posso ficar um dia sem falar com aquele que me salvou? Para quem estava aqui na live da manhã, eu contei uma história sobre o bombeiro. Como eu posso ficar um dia inteiro sem falar com aquele que morreu por mim, quase morreu, né, na analogia? Cristo morreu, mas na história do bombeiro que eu te contei aqui hoje, ele quase morreu por entregar a vida por mim. Como que eu posso passar um dia sem ele? Como que eu posso passar um dia sem aquele que me deu a vida? Eu poderia estar agora no inferno, sofrendo, morrendo, sendo torturado. Mas ele me alcançou, me deu vida, e se eu estou aqui hoje ouvindo a palavra, estou aqui me alimentando, porque enquanto eu estou pregando para vocês aqui, enquanto eu estou ensinando para vocês aqui, eu não estou só ensinando, eu estou sendo edificado e você também está sendo edificado. É uma via de mão dupla. Quando eu trabalho para Deus e ensino pessoas, as pessoas são edificadas, mas eu também sou edificado. Eu também cresço com Deus. Eu também me amadureço em Deus. É uma via de mão dupla. Amém? Se você acha que é só você que está recebendo aí, amado, você está muito enganado. Eu também estou recebendo da parte de Deus. Eu também estou recebendo poder, autoridade e unção da parte de Deus. Lembra que eu falei para vocês hoje de manhã? Quanto mais nós trabalhamos para o Senhor, mais Ele nos capacita. Quanto mais eu sirvo os meus irmãos, quanto mais eu sirvo a noiva do Cordeiro, mais Deus derrama sobre mim poder, autoridade e, inclusive, sabedoria. Amém? Espero que você esteja entendendo isso. Então, o diabo ele vai tentar, querido, destruir os projetos de Deus na sua vida como? Te enfraquecendo, te esfriando, tirando você da presença de Deus, colocando o pecado na tua vida, escravizando você literalmente. É assim que o diabo trabalha em nossa vida, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui para o próximo ponto. Os planos de Deus e enganar a humanidade. Você já sabe disso, né? O objetivo do diabo é enganar a humanidade. Não é a ponto que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O mundo pertence ao maligno, não no sentido planeta, tá, gente? Só para vocês entenderem aqui é um ponto teológico, mas é importante explicar isso para vocês. Quando a Bíblia fala assim, ó, Deus, é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o mundo, tá? O mundo. Quando eu falo isso aqui para vocês, né, que o mundo jaz do maligno, não significa o planeta. O diabo não é dono de nada. Ele só é dono de pessoas porque as pessoas querem ele como pai. Tá bom? Então quando a Bíblia diz assim, ó, o mundo jaz do maligno, não significa que o diabo tem o planeta Terra. Ou algum tipo de planeta, ou algum tipo de nada. Ele não tem nada, ele não é dono de nada. Mas ele pode ser dono seu. Se você quiser se doar para ele. Porque quando você obedece ao diabo, você se torna escravo dele. A Bíblia diz isso. Você não pode amar a dois senhores. Porque amará um e odiará o outro. Se dedicará a um e menosprezará o outro. Amém? Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem um meio termo. Não tem uma linha paralela entre eles. Ou é o Senhor, ou é Satanás. Tudo bem? O diabo, sabendo disso, ele vai fazer exatamente isso, cegar a humanidade e ser dono, literalmente, da humanidade. Ele não disse isso para Jesus? Ele chegou para Jesus no pináculo do templo e disse, Jesus, na verdade, ele levou Jesus a um lugar muito alto, né? Depois do pináculo, ele levou Jesus a um lugar muito alto, possivelmente ele conseguiu ver o planeta Terra dali. E ele disse, Jesus, se você prostrado me adorar, eu te entrego todos esses reinos. Esses reinos significava pessoas. Você não veio para morrer pelas pessoas? Você não veio salvar as pessoas? Então tudo bem. Se você me adorar, eu te dou essas pessoas. O diabo, como é um grande estrategista e um grande manipulador e extremamente inteligente, a Bíblia diz que o diabo queria dar para Jesus ali, em outras palavras, um atalho para que ele não tivesse morrido. Só que o plano do Pai era a morte. Toma cuidado com atalhos, querido. O diabo sempre vai querer nos dar atalhos. Não vá para os atalhos. Entre no processo. Deus, ele tem processos com as pessoas. Cada um de vocês que está aqui tem processos com Deus. Cada um. Cada um de nós estamos num processo com Deus. E o diabo, ele vai querer criar uma linha de atalho para que você saia do projeto de Deus. Não faça isso. Aceite o processo. Ninguém consegue ter êxito, sucesso, se não aceitar o processo.
Ele poderia ter adorado o diabo ali, mas ele perderia a divindade, ele teria pecado, ficaria na condição de homem e, querido, seria um desastre. O diabo é o pai da mentira, manipulador, mentiroso, maldito. Não confie nele. Amém? Não confie em Satanás. Não seja enganado, pois ele é um ser muito inteligente. Nós falamos isso aqui na live da manhã. Quem perdeu a live da manhã perdeu uma aula muito importante. Mas eu vou subir no YouTube e depois vocês assistam lá, tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá então. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, bem rapidinho. Efésios, capítulo 6, eu estou com a minha Bíblia aqui na palma da minha mão, estou usando a do tablet hoje. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente continua. Como eu entrei 10 minutinhos atrasado aqui na live, eu vou ficar um pouco mais aqui com vocês hoje, tudo bem? E aí, a gente continua amanhã às 9 horas da manhã. Queridos, não percam os ensinos, amados. Eu sei que cada um de vocês tem a vida de vocês, eu sei que cada um tem a rotina, né, de vocês, mas eu vou te falar uma coisa. Se você estiver em casa ou voltando do serviço, não perca as lives. Você vai aprender muito aqui, amado. Não é exagero, não. Amém? Tem pessoas que estão cobrando rios de dinheiro para ensinar para vocês o que eu estou ensinando aqui. Vocês sabiam disso? Tem cursos que muita gente está gravando lá fora, cobrando dinheiro para isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Tudo bem? Então, aprenda, se esforce um pouquinho para que você possa aprender. Amém? Tem uma irmã aqui, eu acho que é uma irmã pela foto, ela perguntou assim, quais são os horários que você está aqui na internet, né? Queridos, eu estou aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nesses dois horários. Amém? Todos os dias nesses dois horários. Às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem? Então participe e você vai aprender muito em nome de Jesus. Vamos lá! Efésios capítulo 6, versículo 12. Preste bem atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra, preste bem atenção nesse versículo. Nós vamos entrar agora numa aula basicamente a hierarquia dos demônios, hierarquia dos espíritos malignos. Tudo bem? É assim que é organizado o reino, mas na verdade não é um reino, né? É um império, tá? Não confunda as coisas. O império das trevas. Existe uma diferença muito grande entre reino e império. A Bíblia chama império das trevas, tá bom? Reino é o reino de Deus. Império é as trevas. Tudo bem? Por que o império? Porque o império tem um ditador, né? Ele diz e acabou. O rei, o reinado, existe um rei que visa o bem daquela população, visa o bem do reino dele, tá? Todo rei, querido, ele quer o melhor dos seus súditos, dos seus cidadãos, amém? O imperador não, escraviza, manipula, enfim, você sabe como que funciona o império na história da humanidade, né? É só você olhar para a história da humanidade, você vai entender o que o império faz, tudo bem? Mas não é o tema da live hoje, vamos lá. Efésios, capítulo 6, versículo 12, preste bem atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Primeira coisa que você tem que entender, amado. Olha aqui para mim, para um pouquinho aí. Se você estiver anotando, espera um pouquinho aí, preste atenção. A Bíblia está dizendo, amado, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Profeta, o que significa isso? A minha luta não é contra a carne e o sangue. Você é feito de quê? Escreve aqui para mim. Carne e sangue, correto? O que a Bíblia está ensinando aqui para nós? Primeira coisa, antes de nós falarmos da hierarquia. Você, querido, você é feito de carne e sangue. O teu irmão é feito de carne e sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão. Não é contra aquele. Sabe o teu pai que está na droga? Tua mãe que está na bebida? O teu tio que está bebendo? O teu irmão que está nas drogas? A tua luta não é contra essa pessoa. A sua luta não é contra a carne e o sangue. A tua luta, olha lá o que a Bíblia vai dizer mais pra frente, depois da vírgula, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, quando você vê alguma pessoa da tua família oprimida, nas drogas, no vício, eu não sei o que é o que o teu parente está aí no vício, nas drogas, enfim.
Eu quero que você entenda que ele não está ali, querido, simplesmente porque ele quer estar ali. Nenhuma pessoa em sã consciência quer ser viciado. Existe uma força maligna por trás daquela pessoa, que está colocando ela no vício. Tem pessoas que foram libertas, tem pessoas que foram curadas, Jesus as curou, porém elas querem continuar no vício. É outra história. É uma decisão. Mas a maioria das pessoas hoje estão presas em vícios que ela não sabe como sair, não sabe como se libertar. Ela não tem noção como que vai iniciar o processo de libertação. Ela não sabe como fazer. Amém? Tá dando para entender isso aqui? Você precisa entender, amado, que a luta não é contra a pessoa, é o que está por trás daquela pessoa, é o que está influenciando aquela pessoa, é o que está enganando aquela pessoa, é o que está fumando na boca daquela pessoa, é o que está baforando na boca daquela pessoa, é o que está fazendo aquela pessoa fumar, usar drogas, beber, beber, encher a cara. Existem demônios que estão influenciando essas pessoas. Quando eu ensino para vocês sobre intercessão e batalhas espirituais, existe uma aulinha ali que eu dou sobre como você lutar contra esses espíritos imundos que estão aprisionando pessoas no vício. Porque existe um vício na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa deu ousadia para que demônios acessassem a vida dela. E agora esses espíritos imundos estão enganando, manuseando e, inclusive, colocando o desejo e até mesmo dando apagões na mente dessa pessoa. E quando ela vê, ela já está usando a droga, a maconha, o crack, a cocaína ou qualquer outra coisa que ela esteja fazendo. Amém? É necessário, nesse caso, entrar numa batalha espiritual pela vida daquela pessoa. Profeta, todos podem entrar em batalha espiritual pela vida de alguém? Sim. Desde que sua vida esteja no altar. Desde que sua vida esteja no altar. Profeta, o que significa isso? Quando você está com a vida em santidade. Quando sua vida está andando com Deus, você está longe do pecado, está andando com poder, tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, tem uma vida de meditação da palavra, uma vida de adoração, verdadeiramente você é chamado filho de Deus. Nesse caso, querido, você pode expulsar à vontade e os demônios vão se submeter ao que está dentro de você, que é o Espírito Santo, não é você. Eles se submetem ao que está dentro de você, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. É por isso que Jesus ele dizia: eu não expulso demônios por Beelzebul, eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. A autoridade que vinha de Jesus não vinha nem de Jesus, para quem não sabe disso aqui, tá? Não vinha nem do próprio Jesus, mas vinha do Espírito Santo que estava sobre ele. É por isso que o Espírito Santo, quando entrou em Jesus, que ele começou a fazer os milagres. Até aquele momento, antes da descida do Espírito Santo sobre ele, ele não tinha feito nenhum milagre. Por quê? Porque ele estava 100% na condição de homem. Todos nós, amados, precisamos do Espírito de Deus dentro de nós. Amém? A minha irmã perguntou assim, B. Wise, e os bruxos e feiticeiros, como lidar com eles se for familiar? Eu faço desafio. Tá? Não tô falando pra você fazer isso daí. Não tô falando pra você fazer isso. Mas quando um pai de santo vem bater de frente comigo, uma mãe de santo, alguém que é do terreiro, ou qualquer outra seita, feitiçaria, bruxaria, eu faço um desafio como o profeta Elias fez lá no Monte Carmelo. Eu faço isso. Se o meu Deus for mais poderoso que o seu, você se converte ao meu Deus. Porém, se eu for derrotado pelo seu Deus, pelos seus demônios, eu me curvo aos seus demônios. E é claro que você vai estar andando com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, você tem essa autoridade para mandar embora aquele monte de demônio que está na vida daquela pessoa. Geralmente, queridos, os feiticeiros e os bruxos, eles querem poder, tá? Eles querem poder e autoridade. Então, quando chega uma pessoa mais poderosa do que eles ficam encucados. Eles falam, poxa, eu passo a minha vida fazendo ritual, fazendo um monte de coisa macabra, e chega esse cara que não faz nada, nenhum tipo de ritual, e agora ele me derruba por terra? Que poder é esse que ele tem? E aí você fala, o poder que eu carrego é o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus dentro de mim.
Entrega a sua vida para Jesus, que isso daí é tudo demônio, são tudo demônios, são tudo demônios. Amados, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tira a dúvida para mim, por favor. Se vocês estão me ouvindo. A internet está voltando aqui, acabou a energia, tá? Acabou a energia aqui, eu não sei se isso eu acho que é na rua inteira, tá? Mas eu estou usando a minha internet aqui da minha rede. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque o meu roteador está voltando a conexão. Assim que conectar, a gente continua, senão vai travar para vocês aqui, e vocês não vão conseguir entender aí. Eu quero finalizar essa live aqui hoje, tá? Em nome de Jesus, nós vamos finalizar essa live. Aqui no Kawai eu não estou nem conseguindo subir mais, porque parece que ele aceita só uma internet mais forte, né? Vamos ver aqui se eu consigo subir. Espera só uns segundinhos que a gente já vai voltar aqui à aula, tá bom? Eu não esqueci não, a gente está falando aqui de bruxos, tá bom? Bruxos e feiticeiros, tá? A rede está voltando? Está quase voltando já, eu estou olhando aqui o conector. O modem, né? Por favor, se voltou, se vocês estão me ouvindo bem aí, tá? Tira essa dúvida para mim, por favor. Escreve aqui para mim se vocês estão vendo nítido aqui, estão ouvindo nítido a live, tá? Tira a dúvida para mim continuar aqui rapidinho. Maravilha, o pessoal falou que voltou, maravilha. Então vamos lá. Senhor, guarda essa live, Senhor, guarda essa energia, Senhor, para que nós possamos concluir essa live. Em nome de Jesus, guarda, Espírito Santo. Vamos lá, queridos, rapidinho. Só para a gente concluir esse ponto aqui, preste atenção. Eu quero que você entenda uma coisa. Escute. Quando nós falamos de feiticeiros e bruxos, geralmente os bruxos e os feiticeiros, eles querem poder. Anota isso daí, tá? Anota isso, vai aprendendo. Todo ser humano, ele quer poder, status e autoridade. Então a maioria desses bruxos e esses feiticeiros, eles querem poder, eles querem se tornar pessoas poderosas, eles querem ser temidos, tá? Todas essas pessoas, eles querem ter status. Quando eles são derrubados, quebra o ego deles. Quando você mostra o poder de Deus, quem é mais poderoso e quem manda de verdade, eles geralmente renunciam àquilo. Porque como que eu vou servir alguma coisa que é mais fraco do que o que aquele cara carrega? Do que aquela mulher carrega? Tá entendendo? Então, geralmente, eles são movidos por poder e autoridade. Então, quando isso acontece e eu identifico que essa pessoa eu faço um desafio. Vamos fazer o seguinte? Eu vou orar por você e você ora por mim. Ou faz o teu ritual, o que você quiser. Se acontecer alguma coisa comigo, teu Deus é mais forte. Se acontecer alguma coisa com você, o teu Deus, você vai aceitar o meu Deus, porque o meu Deus é mais poderoso que o seu. Tá bom. Faz o que for lá, pode fazer o tanto de ritual que quiser. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que carrega o Espírito Santo de Deus não tem o que temer. A Bíblia diz, a quem eu temerei? Amém? Nós temos um Deus, só que aquilo que eu falei para vocês, tem que ter a vida no altar. Tem que ter a vida no altar. Uma vez um pai de santo eu fui pregar numa casa de recuperação e ele era usuário, né? Ele era pai de santo, cheio de guia, cheio de coisa, aquelas papagaiadas que o diabo manda colocar, né? E eu fiz um desafio com ele, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, se os teus deuses são mais poderosos que os meus, todas as tuas guias ficarão firme e forte. Eu vou te dar um prazo de 1 semana. Vou orar por você. Se todas as tuas guias estourar nessa semana que vai entrar, você vai renunciar a esses demônios e vai aceitar Jesus. Isso foi no domingo. No outro domingo, quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, profeta, todas as minhas guias estouraram. E eu dei nó e ela estourava. Eu dei outro nó e ela estourava. E eu falei,
E por que os teus demônios, né? O que você acredita não guardou a tua guia? Porque o meu Deus é mais poderoso que os teus. E ele entregou a vida para Jesus. É claro que eu tive que fazer um processo de libertação, né? Ele estava infestado, né? Eu dou esse nome. Ele estava infestado de demônios. Então eu tive que ter uma libertação profunda com ele. Mandar embora os demônios e fazer com que ele entregasse a vida para Cristo, né? Fazer uma oração de confissão com ele. E ele passou a aceitar Jesus. Então, a maioria desses bruxos, feiticeiros, pai de santo, enfim, todos eles, amados, eles querem poder, eles se sentem bam. Eles querem poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Então, é claro, tá, gente? Eu tô contando isso aqui, são experiências minhas, eu não tô falando para você fazer isso. Não faça isso se você não tiver uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Você vai padecer. Tem pessoas que desafiaram feiticeiros em pecado e morreram. Tá? Então eu tô deixando aqui o alerta para vocês. Não vai de oba-oba, não. Ah, agora o profeta falou que eu posso fazer, eu vou fazer. Avalie tua vida primeiro. Veja se tua vida está no altar, se tua vida está com Deus, se você tem vida de oração, está carregado do poder de Deus. Toma cuidado. Amém? Toma cuidado com isso. Sim, Yeshua HaMashiach falou, se tiver em pecado, vira mendigo, vira mesmo. Se não morrer, vira mendigo, os demônios se apossam de você, você está na roça. Tomam a sua consciência, você nem sabe mais quem você é. Amém? Então toma cuidado com isso. Só faça isso se você tiver uma vida verdadeiramente com Deus. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida na presença dele, uma vida de oração verdadeira. Não é aquela oração não, ai Deus abençoe meu dia e acabou. Isso não é oração, tá? Isso é um agradecimento. Eu estou falando de oração profunda. 1 hora de oração, 1h30 de oração na presença de Deus profunda. Conexão com Deus verdadeira. Aí, meu irmão, ninguém te derruba. Você pode fazer, pode ser o feiticeiro que for, pode ser o maior pai de santo da terra. Você fala para ele assim, caia por terra em nome de Jesus. E ele cai por terra pelo poder de Deus. Amém? Exato, Yeshua. Acidentes acontecerem, tantas coisas. Tá bom, amados? Então, não brinca com coisa séria. Mas a gente está falando aqui de bruxos e feiticeiros, tudo bem? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Estamos falando de bruxos e feiticeiros. Nesse caso, muitas vezes, só vai ter uma via. O mesmo desafio que o profeta Elias fez lá no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. Aqueles 400 profetas foram desafiados por Elias. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem, amados? Maravilha. Então preste atenção, eu vou concluir aqui, tá bom, gente? Pra gente não estender muito a live de hoje. Preste bem atenção. Escute isso aqui. A Bíblia está dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a seguinte afirmativa. Presta atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue. Olha só. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, querido, a Bíblia está falando propriamente de uma hierarquia de demônios. Eu vou resumir, porque eu não quero entrar aqui no assunto hoje, tá? Senão, gente, isso aqui vai dar pano para manga. Eu vou ter que pegar exemplo da Bíblia, lá para Daniel. A gente vai pegar principados, potestades. Eu vou só dar uma básica conclusão para você aqui, tá? Principados são o maior nível de autoridade. Por exemplo, um nível de autoridade no céu, que é um principado, é um príncipe, é Miguel. Tudo bem? Efésios capítulo 6, versículo 12. Miguel é um príncipe nas regiões celestiais, na região da morada de Deus, né, no terceiro céu. Amém? Então, as classes maiores são os principados, aonde eles estão na cabeça dos governos. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra quando Miguel, na verdade Gabriel, quando Gabriel foi entregar a mensagem para Daniel, lá na Pérsia, lembra? Lá aonde Daniel estava ali, Daniel era um homem de oração, orava 3 vezes por dia, e a Bíblia conta que quando Daniel dobrou o joelho para orar, um príncipe, chamado Príncipe da Pérsia, um demônio, que bloqueava aquela região da Pérsia, dominava a Pérsia todinha, ele impediu que o anjo Gabriel entrasse na Pérsia.
para entregar a mensagem para Daniel. Por quê? Porque o principado, é o que eu estou falando aqui para vocês, o principado é o nível maior na hierarquia. Principado. São muito poderosos, a ponto de você perceber que o anjo Gabriel não conseguiu passar por ele. Profeta, como que um anjo de Deus não conseguiu passar por um demônio? É o que eu falo para vocês. Existe uma hierarquia. Existe classes de anjos. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Então, aquele anjo, o príncipe da Pérsia, esse demônio, né, esse espírito caído, esse anjo caído, o que aconteceu? Ele bloqueou para que o anjo Gabriel não entregasse a mensagem para Daniel. Durante 21 dias, ele resistiu àquele anjo mensageiro chamado Gabriel. Ele é um anjo mensageiro, ele não é um anjo de guerra. Ele não é um anjo de luta. Amado, só um segundinho, só um segundinho. É que o pessoal da igreja está comprando algumas coisas aqui, que a gente vai ter um projeto social, e aí eles pediram autorização se pode comprar a quantidade. Aí eu só dei um ok aqui para eles. Vamos lá. O que acontece aqui? Existem classes de anjos, e cada anjo tem eu posso colocar aqui uma limitação. O anjo Gabriel é mensageiro. O principado é guerreiro. É anjos de guerra. Anjos que ficam ali protegendo. Amém? Eles protegem uma cidade, protegem... Por exemplo, quem que protege Israel? Vamos ver se vocês sabem aqui. Vamos ver se tem alguém aqui que conhece um pouquinho, né, desses pontos da Bíblia. Quem que protege Israel? Qual que é o anjo que protege Israel? Qual é o principado que protege Israel? Muito bem, Alessandra. Exatamente isso. Miguel. Ele é um principado que protege Israel. A Bíblia diz que ele é o anjo, o principado que cuida de Israel. Aqui no Brasil tem um outro principado. Anjo ou vários principados, ou um principado que luta contra os principados aqui da terra, demônios. Então, amados, os principados, preste bem atenção, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Depois você fala, nunca aprendi isso. Aprenda, estou ensinando uma coisa aqui muito importante. Os principados são o maior nível de autoridade. Eles estão na cabeça de países, nações. Eles não perdem tempo entrando em pessoas. Os principados não perdem tempo ficando entrando em pessoas. Os principados cuidam de assuntos mais importantes. Destruição de nação, destruição de países, promiscuidade na cabeça dos governos. Trabalha com peixe grande. Vamos colocar esse termo. Tudo bem? As potestades, elas são um nível abaixo do principado. Muito poderoso. Se você bater de frente com a potestade, tem que estar com a vida muito no altar, amado, para você conseguir batalhar espiritualmente contra essa classe de demônios. É um espírito maligno muito poderoso. Eles estão basicamente, né, em cidades, bairros, mais ou menos isso, tá? Eles ficam ali abaixo dos principados. Estão digamos que estão abaixo, né, abaixo ali do principado, trabalhando um pouquinho mais nas cidades e até bairros, tudo bem? Trabalhando, por exemplo, o que uma potestade trabalha? Quando você chega numa cidade, por exemplo, você chega aqui em São Paulo, você vê que o índice de criminalidade é altíssimo aqui em São Paulo. Por quê? Existe uma potestade que trabalha aqui em São Paulo de crimes de assassinato, estupro, roubo, latrocínio e tantos outros crimes típicos da cidade de São Paulo. Quando você vai para o interior, você vê que são crimes mais ou menos, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui, ó, Recife, Bahia, são crimes violentíssimos. São decapitação, corta-braço, corta-mão, por quê? Existe uma potestade ali que trabalha com esse tipo de cultura. Ali, vida paga com vida. Amém? Então, amados, as potestades, elas são envolvidas com tipos de pecados. Aprenda isso. Elas são envolvidas com classes e tipos de pecado. Amém? Você vai ver que uma potestade, ela pode introduzir numa cidade ou até num bairro espíritos de pedofilia.
Você vai ver muito isso. Às vezes uma cidade ali, há uma grande quantidade de pedófilos. Por quê? Porque existem demônios que trabalham nessa área. Abuso infantil. Eu não posso falar muito disso, porque senão a live é que eles derrubam minha live. Mas eu não vou falar tão claro, tá, gente? Não vou poder falar tão claro aqui, mas vamos lá. Então, existem potestades. Potestades, escute isso aqui, que elas trabalham para tipos de pecados em cidades e em bairros. Tudo bem? A potestade, querido, é quando nós estamos lutando, né? Quando nós vamos fazer algum ato profético aqui na igreja, ou orar, geralmente nós lutamos contra potestades daquele bairro ou daqueles bairros. Às vezes tem demônios travando o avanço do evangelho, travando o avanço da igreja naquele bairro, naquela cidade. E nós temos que orar, unir a força das igrejas, para que a gente possa vencer na oração e para que Deus envie anjos para destruir essas potestades que estão na cabeça de cidades e bairros. Tudo bem? Glória a Deus. Eu acho que você está entendendo, né? Vamos agora avançar por, digamos que o terceiro nível, um pouco mais baixo do que a potestade. Dominadores do mundo tenebroso. São espíritos, querido, dominadores, são espíritos que trabalham com famílias, né? Você percebe que a tua família, ela tem uma classe. Deixa eu te dar um exemplo. Existem espíritos dominadores do mundo tenebroso na tua família. E esses demônios, eles trabalham de maneira hierárquica e também familiar e hereditária. Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui já viu uma família que a avó era uma mulher general, a filha, a mãe é uma mulher general, a neta é uma mulher general e a família inteira não para com o homem? Porque as mulheres têm espíritos de Jezabel, batem de frente com o homem. Nenhuma mulher na família consegue ter um marido. Por quê? Existe um espírito na vida da família que são mulheres generais. São espíritos que acompanham a vida dessas pessoas durante muitos anos, se não para dizer séculos. A Bíblia diz até a terceira e quarta geração. Amém? Tem famílias que o avô era usuário de droga, o pai usuário de droga, o filho usuário de droga, o neto usuário de droga, todos são usuários. São demônios, dominadores do mundo tenebroso, que atormentam essas pessoas e trazem isso na vida delas, e isso se replica. É o que nós chamamos de maldição hereditária. Mas, novamente, querido, você já aprendeu aqui comigo que a maldição hereditária, ela só tem causa, ela só pega se você estiver longe de Cristo. A Bíblia diz, se estamos em Cristo, não existe condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está em Jesus, você não tem maldição sobre a tua vida. O problema é quando você sai da presença de Jesus. Essas maldições começam a repercutir na tua vida. Amém? Tem famílias que o pai era adúltero, o filho é adúltero, o neto adúltero, não consegue permanecer fiel com ninguém. São demônios, dominadores do mundo tenebroso, que atormentam as famílias, destroem as famílias. Eles estão mais voltados para grupo de pessoas, igrejas, famílias, amizades. Eles trabalham com grupos, eles trabalham nessa ordem, né, social e tentam destruir a vida das pessoas socialmente com Deus. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Acredito que você esteja entendendo, né? Vocês estão quietinhos aí? Eu acho que você está entendendo, né? Espero que sim. Tem alguma família que é similar a isso aqui que eu estou ensinando aqui, querido? Você tem alguma família sua, de alguém, que é similar, ou você conheceu alguém que a família é exatamente como eu estou te falando aqui? Isso não é algo do acaso. Isso é um padrão maligno. Isso é um padrão de demônios, espíritos dominadores do mundo tenebroso. Amém? Isso é um padrão, querido. Talvez você nunca pensou por esse lado, né? Talvez está caindo a tua ficha aqui. E é por isso que a Bíblia diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa, é o que está por trás dessa pessoa. É o que está atormentando ela, é o que está manuseando ela, é o que está induzindo ela, cegando ela, mentindo para ela, enganando ela. Amém? É contra esses demônios que nós lutamos. É contra o que está por trás dessas pessoas. É o que está por trás. Tudo bem, amados?
Vamos lá rapidinho, vou concluir aqui, para a gente não investir tanto tempo na questão de classes, né? Mas é importante você aprender sobre isso. Agora, nós caímos para as forças, né? Forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Ou você pode também substituir por espíritos imundos. Lembra que Jesus chamava os demônios de espírito imundo? Quem já leu na Bíblia isso aqui? Eu acho que sim, né? Você já deve ter lido assim, ó. Espírito imundo, saia dele. Jesus sempre chamou os demônios, esses demônios que entram em pessoas, que entram no corpo das pessoas, são espíritos imundos. Ou, basicamente aqui, né, forças espirituais do mal. São forças da maldade, são forças do mal, só que caem numa classe de espíritos imundos. Por que espíritos imundos? Porque eles são podres, colocam as pessoas nos pecados podres, e aqui são demônios, queridos, que trabalham mais na pessoalidade, tá? Eles trabalham direto com você, ou seja, na tua vida, na tua família, na tua casa, tem demônio, a palavra é... Eu vou colocar isso, tá? Demônio que foi colocado, ele foi colocado com uma missão para destruir a tua vida específica. Tem demônios que te acompanham, querido, a vida inteira. Desde quando você nasceu. Foi colocado espíritos imundos para atormentar a tua vida e tirar você do propósito de Deus desde quando você nasceu. É forte isso, né? É muito forte isso. É por isso, querido, que deixa eu ler a Bíblia aqui, deixa eu provar a Bíblia pela palavra, né? Vamos lá. Preste atenção. Quando Moisés nasceu, o que o diabo tentou fazer com Moisés? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui. Matar Moisés e todos os meninos de 2 anos para baixo. Vamos avançar mais ou menos quase 2.500 anos para frente na história. O que aconteceu com Jesus quando ele nasceu em Belém? O que o imperador, né, Herodes, o que ele queria fazer com Jesus? Escreve aqui para mim. Matar também. O objetivo do diabo, querido, se ele pudesse, quando você nasceu, ele já tinha te matado. Só que Deus não deu autorização. Então ele vai continuar lutando na tua vida, a tua vida inteira, para tentar te matar e destruir a tua vida. O diabo te acompanha desde quando você é pequeno. Desde quando você nasceu. E se você não entender que você é filho de Deus, que você tem autoridade, como você está aprendendo aqui hoje, né? Nós estamos num curso aqui de demonologia. Estou dando um curso aqui para vocês, tá, gente? Isso aqui é um curso mesmo, tá? Nós vamos concluir o curso no sábado de manhã. Para quem está aprendendo aqui, vai aprender muito. Mas os demônios, eles trabalham na vida de vocês desde pequeno. Desde quando vocês eram pequenos. Na infância, os traumas, os abusos sexuais, tudo isso veio do diabo. Ou você acha que isso veio propriamente do ser humano? São demônios que trabalham na tua vida para te travar desde pequeno. Desde pequeno. Eles trabalham na tua vida para destruir o teu relacionamento com Deus. Amém? O teu casamento, tem demônios tentando destruir o teu casamento? O teu relacionamento com Deus, existem demônios tentando destruir o teu relacionamento com Deus? Tua vida financeira, existem demônios que vão tentar destruir você e colocar você numa mendigação total. É por isso, amados, que é importante nós conhecermos o nosso adversário. Muitas pessoas são refém de demônios porque não conhecem, não sabem, nunca aprenderam. Os pastores hoje não ensinam mais isso, amados. Tem pessoas dentro da igreja sofrendo ataque espiritual e ela vai passar com aquilo até o dia da morte dela porque ela não aprendeu a batalhar espiritualmente. Ela não entende que aquilo são demônios trabalhando na vida dela. Quantas pessoas hoje estão amarradas, querido? Literalmente, no mundo espiritual. Endemoniadas, possessas, atormentadas. Porque não compreendem uma simples aula como essa. Tudo bem, é uma aula profunda, tem muito ensino? Tem. Mas isso era para ser ensinado, não está sendo ensinado. E pessoas estão morrendo, estão sofrendo por conta de falta de conhecimento. É o que o profeta Oséias diz. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento.
Amém, amados? Tudo bem até aqui? Maravilha. Espero que você esteja entendendo. Na aula de amanhã, no ensino de amanhã, nós vamos continuar falando um pouquinho mais da atuação e nós vamos falar um pouco mais como que eles atuam na nossa vida. Então nós vamos falar um pouquinho como que ele trabalha na mente, no coração, como que ele manipula os teus sentimentos. Profeta, os demônios podem manusear e manipular os meus sentimentos? Sim. Sim. O que Deus disse para Caim? O pecado está à tua porta e bate. Por que você está com a cara fechada? Ele já estava sendo enganado. Sentimentos de demônios dentro de Caim. Quem foi que deu a ordem? Quem foi que induziu para que Caim tirasse a vida de Abel? Você acha que isso veio propriamente do irmão dele? É claro que não, querido. Existia uma influência ali. Primeira família estava sob ataque do inferno todo. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Escreve aqui para mim se essa aula foi bênção para sua vida. Se você conseguiu aprender bastante aqui, espero que sim. Espero que você tenha crescido um pouco mais aqui, em nome de Jesus. Gilberto Lourenço perguntou, onde surgiu essa crença? Aonde surgiu essa crença foi quando Deus criou todas as coisas. Quando ele criou todas as coisas, ele já criou com todas essas leis espirituais. Eu expliquei isso aqui para vocês. Se tiver dúvida, vai lá no YouTube, tá bom? Eu li aqui Efésios capítulo 6, versículo 12. A organização do império das trevas. Amém? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Espero que tenha sido bênção para você, que esse mini curso esteja te ensinando bastante e você vai ser um soldado de Cristo e vai aprender a lutar espiritualmente, a batalhar contra esses demônios e vai ser muito mais que vencedor em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você está aprendendo para usar e ensinar. Não pegue, querido, tudo que você está aprendendo aqui e guarde com você. Amém? Ensine também. Glória a Deus. Aprenda, mas ensine também. Ajude. Ajude outras pessoas a aprender isso aqui. Tanta gente queria estar aqui nessa live, sabia disso? Tanta gente queria estar aqui aprendendo isso hoje. Então, se você está aqui aprendendo, glória a Deus por isso. Amém? Mas não guarde para você. Ensine, passe esse conhecimento e leve para mais pessoas também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Benção demais. Glória a Deus, então. Vamos, então, só concluir aqui. Amados, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Tá bom? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. Você que está aqui que não me segue, eu te recomendo que você siga, amém? Tem um botãozinho na tua tela de seguir, siga para que você não perca os conteúdos, os vídeos, as lives, os mini cursos que vão sair para vocês com tanta amor, né? Com tanto amor, sabedoria e profundidade na palavra de Deus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. O pessoal que também perdeu as lives, eu tenho um canal no YouTube, você pode ir lá no YouTube e depois assistir as outras lives, maratonar as lives, vai ser uma bênção para você. Enquanto você estiver lavando sua loucinha aí, coloque lá para ouvir e você vai aprender a palavra. Enquanto você estiver fazendo alguma coisa na tua casa, coloca na tua televisão e vai aprender em nome de Jesus. Você vai crescer muito com esses ensinos e com essas lives em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Se você puder, feche teus olhos. Vamos só orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, eu quero, Senhor, ser totalmente grato a Ti hoje nessa live por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelos ensinos, obrigado, Senhor, por essas pessoas, Pai, que estão engajadas na Tua palavra, engajadas na Tua presença. Senhor, elas não estão engajadas, Pai, com o sentido de ensino, mas com a Tua palavra. Estão sedentas, Pai, famintas para ouvir a Tua voz. E eu peço, ó Pai, que o Senhor as alimente, dê, Senhor, conteúdo, ensino, sabedoria, discernimento, entendimento da palavra, para que eles possam sair daqui, Pai, dessas lives, mestres, pessoas que têm o domínio da palavra, podem trabalhar, Pai, em todos os âmbitos da vida humana, porque vão estar totalmente capacitados para toda boa obra, em nome de Jesus. Nós oramos a Deus e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor, Pai, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o Senhor é o centro dessa live. O Senhor, Pai, é digno de receber a honra, a glória e o louvor nessa live. Tudo seja para Ti, Pai, e para a Tua glória, em nome de Jesus. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Bênção demais, bênção pura.
Amém, amados? Então, Deus abençoe a sua vida, a sua noite. Amanhã, às 9 horas da manhã, não perca. Vai ser poderoso. Amanhã nós vamos falar das atuações e como que ele trabalha no ser humano. Não perca, querido. Isso vai ser muito útil para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz, uma ótima noite para você e para sua família, em nome de Jesus. O pessoal que está perguntando aí do canal, todas as minhas redes sociais é o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo, tá bom? Todas as redes sociais, Profeta Lucas Jerônimo, tá bom? YouTube jogou lá a mesma fotinha, mesma coisa, não tem erro, tá bom? Só jogar o nome lá que vocês vão ver. Tudo bem? Um grande abraço, queridos, fiquem com Deus. Aproveitem a noite na presença de Deus em nome de Jesus. Um grande beijo, fiquem com Deus.